jogador. Em relação à rescisão contratual do Roger Guedes com o clube chinês, eu quero dizer que eu não vou cravar o Roger Guedes aqui, porque eu não tenho a mesma informação que eu tinha em relação ao Renato Augusto. Eu garanti o Renato Augusto como jogador do Corinthians, mesmo contra tudo e contra todos, porque as fontes ligadas ao Corinthians me garantiam que o Renato já estava liberado, era só burocracia e que ele seria liberado. Isso no último domingo. Tudo bem que vieram notícias contrárias em relação a isso, mas eu já tinha confirmação já no sábado à noite que ele seria reforço do Corinthians, estava tudo certo, tudo liberado. Por que eu estou falando isso de novo do Renato Augusto? Porque eu não tenho essa confirmação. As mesmas fontes não me garantem que o Roger Guedes está liberado como estava o Renato Augusto. E eu só trago a verdade para vocês. Então, em relação à rescisão com o clube chinês, o torcedor corintiano vai ter que esperar. Pode sair, vamos aguardar e não podemos, pelo menos por enquanto, cravar. É claro que eu estou em cima do lance. Aliás, Roger Guedes, eu fui o primeiro jornalista no Brasil a trazer informação de que o Corinthians estava negociando, estava em cima do Roger Guedes. Até agradeço aí aos veículos de comunicação que me deram crédito na época, e por isso, tanto para ver o Roger Guedes com a camisa do Corinthians, que é muito interessante, como profissionalmente também eu torço para que o jogador acerte com o Corinthians. Por quê? Porque tem gente, acredite, viu, que é corintiano, que não sei não, estava muito afim do Renato Augusto voltar não, mas voltou, é jogador do Corinthians. Roger Guedes, qual a situação do Corinthians? Esperando ali a rescisão, monitorando, aguardando. Mas qual a posição do Corinthians hoje em relação ao Roger Guedes, além de aguardar? É a proposta que foi feita. Aí é uma informação quente e que só o café do setorista tem. O Corinthians ofereceu ao Roger Guedes o que chamamos hoje de um salário galáctico. Por quê? Porque é o mesmo salário que o Corinthians ofereceu e vai pagar para o Renato Augusto e para o Juliano, praticamente o teto salarial do clube de Parque São Jorge. O Corinthians vai pagar R$500 mil de salário e mais 300 mil de luvas, equivalente aí a Renato Augusto e Juliano, no total, claro, R$800 mil o pacote, porque essas luvas são diluídas no contrato. Então o Corinthians aguarda a rescisão do Roger Guedes com uma baita de uma proposta feita pelo jogador. Difícil, pode acontecer? Pode, mas é difícil um clube brasileiro hoje cobrir essa proposta. É uma baita de uma oferta para o atacante, ele sabe disso, ele tem os amigos no Corinthians, o caso do Gil, o Fábio Santos, o próprio Renato Augusto, ele vem curtindo algumas postagens do Corinthians que também tem gerado bastante engajamento aí do torcedor corintiano. Fora isso, além que parece, não vamos se iludir também, não vamos nos iludir em relação a isso, mas parece que o jogador tem vontade de atuar no Corinthians, mas precisamos aguardar, porque a gente sabe que proposta, depois pinta uma proposta muito boa aí, ele acaba recuando, enfim, não está nada assinado. É melhor a gente ter um pouco de cuidado em relação ao Roger Guedes, porque já ouviu-se dizer que o jogador sempre teve na mira de clubes portugueses, os principais, o Benfica e o Porto de Portugal. Então a gente precisa tomar cuidado, porque vai que esses clubes oferecem o dobro do salário, uma grana muito boa pelo jogador, e acabam levando o Roger Guedes. A informação que eu tenho é essa: o Corinthians monitora a situação do Roger Guedes com uma baita de uma proposta na mão. Aliás, proposta que já foi apresentada pelo jogador, os representantes do atleta gostaram da oferta corintiana, é um dos maiores salários do clube, um dos maiores do Brasil, e o Roger Guedes seria bem pago para jogar no Corinthians. Então, resumindo, a situação é essa. Não dá para cravar ainda como eu cravei o Renato Augusto no domingo passado, porque eu tinha garantia que ele já estava liberado, era só questão de burocracia, que não havia como dar errado essa situação do Renato Augusto, e não deu. O jogador assinou contrato com o clube de Parque São Jorge e agora
precisamos aguardar a situação do Roger Guedes. O Corinthians, pelo menos as informações que eu tenho do Corinthians, não chegou a sinalização, ó, tá liberado, é só questão de burocracia, como foi do Renato. Não tenho essa informação. Acredito que se até ele tivesse realmente conseguido essa liberação, eu teria sim essa informação para trazer hoje, porque as fontes são as mesmas e a gente poderia alcançar sim essa condição, essa informação para passar para você, torcedor corintiano. Então, a questão agora é torcer, né, o torcedor corintiano torcer pela rescisão do Roger Guedes no futebol chinês e aguardar para ver se realmente ele vai assinar contrato com o Corinthians, aceitando essa proposta desse salário galáctico, né? Assim a gente costuma dizer, porque é um baita de um salário, vai ganhar o mesmo que ganha o Renato Augusto, vai ganhar o mesmo que ganha o Juliano, vai ganhar o mesmo salário do Cássio, do Fagner, do Gil. Então o Roger Guedes, se aceitar, vai ser bem pago no Corinthians. Agora, se pintar uma outra proposta da Europa, de um clube brasileiro oferecendo o dobro ou mais, não sei. Aí, como eu disse, repito, não é hora de cravar ainda, pelo menos da minha parte, né? Mas se pintar informação, você sabe que aqui você pode descobrir em primeira mão. Até porque eu já cravei o Renato Augusto contra tudo e contra todos, e você viu que o Renato está aí, e também